Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau, e cantem a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e dependem de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês hoje aqui, meus irmãos, minhas irmãs, para nós, mais uma vez, estudarmos a palavra de Iau. E nós hoje vamos estudar o tema idiomas, línguas. E vamos falar, irmãos, do fanatismo dos idiomas. Não que os idiomas em si são fanáticos, os idiomas em si não tem nada a ver. Eles existem e eles não falam por eles mesmos. Eles são expressados através da nossa leitura. Nós expressamos o que lemos. Se lemos no português a palavra céu, ela vai ser expressa céu no português. Agora, se for ler a palavra céu no hebraico, é chamaim. Então, se eu for falar a palavra céu, tá? No hebraico, estou pregando para um público que fala o português, ou brasileiro, ou português de Portugal. Quantos entenderão se eu falar chamaim no lugar da palavra céu? Eu acredito que bem pouca gente. Se eu estiver falando para um grupo juntando os brasileiros com os portugueses, se eu estiver falando para um grupo de 200, 400 milhões de portugueses de Portugal e de português do Brasil, quantos entenderiam a palavra chamaim? Se eu não explicasse para elas que a palavra chamaim é céu. Chamaim no hebraico, céu no português. Quantos entenderiam, irmãos? E nós temos que analisar que os idiomas, eles foram criados por Iau e com um propósito. Eles não vieram aqui nessa terra para enfeitar a língua dos homens, para simplesmente porque Iau achou, vou deixar esse povo com a língua só não. Vou colocar aí vários outros idiomas. E teve um propósito, e teve uma autoria, que a gente sabe que é Iau. E sem mais delongas, eu quero abrir as escrituras com vocês. Quero abrir as escrituras com vocês no livro de Gênesis. Gênesis. Deixa eu ir lá por verso 1. Gênesis 11, verso 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Então, vocês estão entendendo que todo mundo falava uma língua só. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-nos bem. E foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então observa que o objetivo deles era ficar ali, eles não queriam sair para encher a terra. Então, verso 5, não vamos aqui, está repreendido aqui, eu quero o verso 5. Então desceu Iau para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E Iau disse: Eis que o povo é um, e todos
todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Ou seja, falando o mesmo idioma, não haveria restrição. Eles iam fazer de tudo. E não ia ter nada que restringisse a eles. Aí Ial diz para Yalcha: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim Ial os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então, irmãos, por isso se chamou, deixa eu ler o verso 9, por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu Ial a língua de toda a terra, e dali os espalhou Ial sobre a face de toda a terra. Muito bem, meus irmãos, como nós entendemos, o propósito, o propósito existente da vontade de Ial foi exatamente confundir a língua daquelas pessoas. Eu não vou esquentar muito que a minha imagem estiver travando, não. O importante é a mensagem chegar até vocês. Que às vezes a imagem pode travar, eu não vou me preocupar com o travamento de imagem, não. Tem que me preocupar de levar a mensagem até vocês. Então vocês puderam ver que foi Ial que criou os outros idiomas. E com um propósito. Aquele povo queria ficar ali, naquela região, e não queria sair, espalhar, encher a terra, que era o propósito de Ial, que a terra fosse cheia, fosse habitada. E se eles ficassem ali, a terra não ia ser o que ela é hoje, toda habitada. Toda habitada, irmãos. Então Ial desce com Yalcha e confunde ali a língua daquele povo. E nós observamos que eles falavam a mesma língua, o mesmo idioma. Não havia essa variedade de idiomas, de dialetos que nós conhecemos hoje. Não havia, mas hoje tem. E tem por quê? Quem trouxe isso? Ial dos exércitos. E do mesmo tempo, meus irmãos, e ao mesmo tempo que Ial trouxe essas variedades de língua, como que no estalar de dedos, vocês acham que se Ial quisesse que toda a raça humana voltasse a falar o hebraico arcaico, o hebraico antigo, o aprit, você acha que Ial não poderia fazer a mesma coisa, reverter o que ele fez lá em Gênesis 11, onde era um único idioma, e ele então agora passa a diversificar, colocou diversos idiomas. E você acha que o mesmo Ial, se ele quisesse que todos falassem o hebraico, você acha que o mesmo Ial não tem poder para fazer a mesma coisa, irmão? Nesse momento, não estalar de dedo, fazer com que toda a humanidade aprenda o hebraico de um segundo para o outro? Porque de um segundo para o outro, irmão, não foi de um minuto, não. De um segundo para o outro, ele confundiu a língua do povo. Ali ele criou os idiomas. É evidente que ele manteve o hebraico para um grupo de pessoas e os outros tiveram outros idiomas. Então o hebraico nunca se perdeu. O hebraico antigo foi ficando no esquecimento em relação ao hebraico moderno, porque o hebraico moderno é cheio de sinais maçoréticos. Então, o hebraico antigo, ele acabou sendo engolido pelo hebraico moderno, mas ainda assim, ele ainda assim existe. Ele não foi sucumbido, ele não foi exterminado da face da terra de um tudo, não. O hebraico moderno ainda existe. Porém, entretanto, não é em nenhum lugar das Escrituras ensina que nós temos que voltar a falar o hebraico antigo. E se nós tivermos que voltar a falar o hebraico antigo, é Yalcha que vai nos ensinar, e é ele que vai colocar em nós. Mas, irmãos, o que nós temos que aprender a respeito das línguas, que
nem tudo é paganizado não, irmãos. As pessoas estão com uma febre de paganizar as outras línguas. E paganizam cada coisa, irmãos, que eu posso dizer para vocês que é do arco da velha. Coisa que alguns ialdins aí estão paganizando. Então, tem palavras que eles colocam como paganizadas, principalmente, irmãos, na Bíblia israelita, eu tenho ela no meu celular, eles paganizaram a palavra amor, porque de trás para frente se lê Roma. Aí eles paganizaram a palavra amor. Paganizaram a palavra justiça, porque existe um ídolo que está relacionado com a palavra justiça. Mas o interessante é que a palavra injustiça eles não paganizaram. Injustiça, irmãos, é o contrário da justiça. O que é justiça? Justiça é o quê? É você executar aquilo que é direito, aquilo que é certo. É você ser justo com alguém. O que é ser injusto? A pessoa trabalhou para você por uma diária de R$200, foi combinada a diária de R$200 e chegou no final do dia e você disse, vou te pagar só 50. Mas vocês combinaram que seria 200. Aí você diz, não, vou te pagar só 50. Isso é justiça, irmãos? Não, isso é injustiça. Mas, entretanto, no entanto, você olha na Bíblia israelita, você não vê a palavra injustiça entre colchetes ou entre parênteses. Mas se você for analisar a palavra justiça, ela está entre parênteses, irmãos. Como quem está dizendo que é uma palavra paganizada. Porque, segundo eles, está relacionada a um ídolo. Aí eu pergunto para você, o ídolo é o quê? O que o ídolo é? O ídolo nem existe, irmãos. Como é que tu vai atribuir coisas a uma imagem, a um ídolo que nem existe? Lembra que o Shaul diz, o ídolo nada é. Agora, se você faz dele alguma coisa, você se torna tipo que um adorador do ídolo. Você está atribuindo a ele aquilo que não é dele. Por exemplo, o ídolo éter. Tem um ídolo chamado éter, que as pessoas atribuem a palavra eterno a esse ídolo. Aí eu pergunto para você, houve um período em que esse ídolo não existiu. Esse ídolo foi criado pelos homens. E como agora você vai dar um atributo de Yahweh para um ídolo? Porque, irmãos, até onde eu sei, eterno, somente Yahweh é. Nem o Filho é eterno. Só Yahweh é eterno. Porque o Filho teve princípio. Apocalipse 3,14. O princípio da criação de Yahweh. Yahshua é o princípio da criação de Yahweh. Ou seja, foi a primeira pessoa que Yahweh criou. Aí agora você vai pegar o atributo eterno e vai atribuir ao ídolo éter. Vai dar mesmo a ele um atributo que pertence ao nosso Criador, ao nosso Yahweh dos exércitos. Você vai dar esse atributo a um ídolo? Então, tem muita gente, irmãos, que viajam na maionese e nem sabe que estão viajando na maionese. Paganizar a palavra amor, porque de trás para frente se lê Roma, faça-me um favor. Daqui a pouco eles estão querendo dizer também que os ialdins que moram em Roma têm que sair de Roma. Porque a palavra amor, lida de trás para frente, se lê Roma. E é fato. Mas isso não torna a palavra amor pagã. Não torna a palavra amor pagã. Porque quem criou a palavra amor no idioma português não foi Satã. Foi Yahweh, irmãos. Porque quem criou o português? O nosso idioma? Yahweh dos exércitos. E as pessoas costumam paganizar tudo. E muitos se cercam de mestre e vão um seguindo o outro. O meu mestre é Yahshua, irmãos. Se Yahshua quiser que eu fale o hebraico limpo, puro,
Eu posso dormir logo mais quando acordar falando hebraico puro. Porque ele é poderoso para isso. E eu quero dar uma lida com vocês, irmãos, em 1 Coríntios 14, 19. Quero dar uma lida com vocês aqui nesse texto de 1 Coríntios 14, 19. Aqui é Shaul falando, e Shaul, meus irmãos, ele era poliglota, falava vários idiomas. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, ou seja, no meu próprio idioma, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Tá vendo? Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas, olha só que coisa fantástica. Está escrito na lei, por gente de outras línguas, ou seja, de outros idiomas, e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz Ial. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Vocês observaram, irmãos, que Shaul disse que ele preferia falar 5 palavras no idioma dele. Por exemplo, quando ele estava em Al-Shalaim, que é a Jerusalém que nós conhecemos hoje, ele estava ali falando para um público, irmãos, judeu, um público ialdim, um público que falava o hebraico. O que adiantaria ele chegar para esse público que falava o hebraico, pregar para eles em português? O que adiantaria, irmãos? Ele podia pregar 10.000 palavras em português para um público que fala o hebraico e ninguém entender nada. Então ele preferia falar 5 palavras no hebraico para um público hebraico do que 10.000 palavras, quem sabe no grego, quem sabe no aramaico, quem sabe no inglês, no francês. O que adiantaria? Você está diante de um público que fala o português. O que adianta você pregar para esse público que fala o português, pregar para eles em hebraico? Eles vão entender o que, meus irmãos? O que esse público vai entender? Você está diante de um público que fala português, aí você vai pregar para eles em hebraico? O que esse público vai entender, irmãos? É viajar na maionese. Quem acha que a purificação do santuário é feita por expressar o idioma hebraico arcaico, antigo. A purificação do santuário não tem nada a ver com o idioma, não, meus irmãos. A purificação do santuário tem a ver com a obra de Yahshua. Afinal de contas, quem é o sumo sacerdote? Sou eu? É você? Somos nós? Não, irmãos, o sumo sacerdote é Yahshua. É ele que vai fazer a purificação do santuário. A purificação do santuário é operada por Yahshua. Afinal de contas, ele é o sumo sacerdote. Lembra na figura, no santuário terrestre? Quem é que fazia a purificação do santuário terrestre? O sumo sacerdote. Porque ele era o único que podia entrar no puríssimo lugar, no sagradíssimo lugar, ou até no santíssimo lugar. Porque o segundo compartimento era separado do primeiro compartimento. Entende? Então quem fazia a purificação era o sumo sacerdote, porque só ele tinha acesso ao sagradíssimo, ao puríssimo lugar. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. É ele, Yahshua, que vai fazer a purificação do santuário. Não é eu aprender o hebraico arcaico e fazer minhas orações tudo em hebraico, pregar o evangelho em hebraico. Como é que eu vou pregar o evangelho em hebraico aqui no Brasil, meus irmãos? Vamos ter um pouquinho de coerência. Vamos deixar de satanizar aquilo que não está satanizado. Por exemplo, você dizer que o amor é uma palavra paganizada, você está dizendo que Yahweh paganizou então, porque foi ele que criou.
Foi ele que criou essa palavra em português. Eu nem sei como se expressa amor no hebraico. Eu não sei como é que é a expressão da palavra amor no hebraico. Mas eu sei que as escrituras afirmam que Iau é amor. Então, Iau é pagão? Porque você que acredita que a palavra amor é paganizada só porque lê Roma de trás para frente? Se a palavra amor é paganizada porque se lê Roma de trás para frente, então todos os Ialdins que moram em Roma, eles estão dentro do paganismo, então. E os que moram no Rio de Janeiro, então? Olha só, Rio de Janeiro, Jano. Janeiro é uma menção a Jano. É um cruzamento com Jano. Quando as pessoas estão comemorando o Réveillon, elas estão festejando o ídolo Jano. Aí agora, eu moro no Rio de Janeiro, eu tenho que ir embora do Rio de Janeiro porque eu moro numa cidade cujo nome é o nome de um ídolo, Jano, ou faz menção ao ídolo Jano. Por favor, meu irmão, por favor, minha irmã, não me leva a mal não, eu não quero aqui perseguir ninguém, nem rotular ninguém, mas vamos botar nossa mente para funcionar. Botar nossa mente para funcionar, meus irmãos. Eu mesmo faço parte de um grupo que as pessoas que fazem parte dele têm um contato bem considerável com o hebraico antigo. Sem problema, irmãos. Sem problema algum. É bom a gente aprender as coisas no hebraico, principalmente no hebraico antigo, porque é fato que muita coisa esclarece quando nós aprendemos o hebraico antigo. Muitas gemas da verdade é esclarecida diante dos nossos olhos. Por exemplo, no hebraico, a palavra Senhor significa Baal. E o porquê da palavra Senhor significar Baal? Porque o sistema quer que você adore tudo e qualquer coisa, menos a Iau. Então eles tiraram onde deveria estar escrito Iau nas nossas Bíblias, mesmo que em português, porque aqui, ó, você pode ver lá, está em português, não é Iau aqui, tá vendo? Aqui, ó, do H lá pro I, do I para cá pro H, Iau. Se eu fosse escrever do jeito que se escreve no hebraico, aquele I que está lá, viria para cá para o lugar do H e assim sucessivamente. Porque no hebraico é lido da direita para a esquerda. Então, se eu fosse escrever no hebraico, aquele I lá, ele tinha que estar aqui. Porque é lido daqui para lá, não de lá para cá. Mas olha só, irmãos. Aqui, ó. Então, no lugar dessa palavra, quando você lê Senhor na Bíblia, ali não é Senhor, ali deveria estar Iau. E eu sempre procuro ler Iau. Vocês viram a leitura que eu fiz, sempre procurando ler Iau. Porque Senhor, sim, é uma palavra paganizada. Senhor é uma palavra paganizada, sim, embora está dentro do idioma português, mas é uma palavra paganizada por quê? Porque ela foi usada para esconder o nome de Iau, para que o nome de Iau não fosse pronunciado. A palavra Deus, ela é uma palavra paganizada, sim, mas ela é uma palavra em português. Mas por que ela é paganizada? Porque por detrás dessa palavra era para estar escrito Criador. E tem gente, irmãos, que diz que a palavra Criador, ela é uma palavra paganizada, porque Criador, aí ele diz que é aquele que Criador. Mas em que dicionário eles buscaram isso? Que Criador é aquele que Criador. Cria, é aquele que cria. É aquele que cria, irmãos. E vamos falar uma coisa, vamos considerar, vamos ponderar. Uma vez que a Escritura diz que Iau criou todas as coisas, não tem nada que Iau não tenha criado. Porque se Satã pudesse ser criador de alguma coisa, ou pudesse ser autor de alguma coisa, ele seria então uma espécie de soberano daquilo que ele é autor. E ele não é autor de nada, irmãos. Ele é o causador.
Uma coisa é ser autor e outra coisa é ser o causador. Então, Iau disse que ele criou o bem e criou o mal. Sem problema em aceitar isso. Porque uma coisa é você criar e outra coisa é você causar. Por exemplo, o criador da arma de fogo, ele não é assassino porque ele vendeu a arma. Assassino é quem puxou o gatilho, não é quem fabricou a arma. O fato de Iau ter criado o bem e o mal, ele não é o causador. Ele não é o causador, pelo menos do mal ele não é. Porque do bem, ele é o criador e é também o causador. Porque quem botou o bem em ação foi ele. Agora, o mal não. O mal não foi Iau que botou o mal em ação. O mal entrou em ação quando houve a desobediência no caráter do arqui-inimigo, no caráter do adversário, que se rebelou contra Iau. Então, irmãos, vocês podem observar que a árvore do conhecimento do bem e do mal, quem foi que plantou ela lá no Jardim do Éden? Foi Iau. Foi Iau. Iau que plantou a árvore lá do conhecimento do bem e do mal lá no Jardim do Éden. Agora, por Iau ter plantado a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden, isso faz de Iau o causador do mal? Não, irmãos. Quem causou o mal para aqui, para a terra, foi a desobediência de Adão e Eva. Evidentemente, oriunda de uma sedução, de uma tentação de Satanás. E com ele não aconteceu isso. Ele se rebelou sem ser tentado por ninguém. A maldade nasceu no coração desse anjo caído. Agora, com Adão e Eva, houve uma sedução, mas eles são responsáveis. Porque a maldade entrou em ação pela desobediência deles. Mas pela obediência de Yahshua, a bondade de Iau chegou até nós e nos outorga vida e vida com abundância, vida eterna. Essa que é a realidade dos fatos, meus irmãos. Nós não podemos estar demonializando ou paganizando os idiomas, porque eu acho isso, eu acho aquilo. É tudo ministério de achólogo. É tudo ministério de achólogo, irmãos. O cara demonizar, paganizar a palavra amor, é ministério de achólogo. É ministério de achólogo. É achólogo, eu acho que amor é uma palavra pagã, porque de trás para frente se lê Roma. Mas aonde é que confirma isso? Que amor é uma palavra pagã? Em qual Bíblia você leu que amor é uma palavra pagã? Se ouve, meus irmãos. Se ouve. Então, se você bobear, até o seu nome é pagão. Agora, por que eu me apresento aqui como Shaul? Não como Paulo Nazareno Madalena, que é o meu nome de documento. Por que eu me apresento aqui como Shaul? Shaul Netzerim Madagalena. Por quê? Porque agora, nesse momento, irmãos, eu não sou um representante do planeta Terra. Eu não sou um diplomata, um ministro de alguma nação, de algum parlamento aqui da Terra. Agora, nesse exato momento, sou ministro do Evangelho. Portanto, Yahshua me tocou quanto a isso, a me apresentar aqui como Shaul. E olha que é Shaul Netzerim Madagalena. Mas o meu nome no documento, no meu CPF, é Paulo Nazareno Madalena. Por que é assim? É um nome latinizado. Não é um nome hebraico. Paulo é um nome latino. Agora, Shaul não. Shaul é um nome hebraico. E sem problema. Porque Iau, ele andou mudando o nome de algumas pessoas. De Abrão para Abraão, ou Abraão. De Jacó, de Jacó para Israel. E assim, Iau tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de conduzir as coisas. E nós temos que ficar atentos a isso, meus irmãos. Nós temos que ficar atentos de não querermos paganizar tudo.
Eu falo para você, mal sei falar o português, vou querer agora burilar na mente das pessoas o pouquinho de hebraico que eu já aprendi. Que eu já aprendi um pouquinho de hebraico, irmãos. Muito bom para mim, muito bom para quem aprende, porque ajuda também a gente a entender muitas coisas. Mas é viajar na maionese, meus irmãos. Achar que a purificação está envolvida com falar o hebraico puro. A purificação não está envolvida com falar o hebraico puro. A purificação está envolvida com o ministério de Yahshua, como o nosso sumo sacerdote. É ele que opera a purificação do santuário. Não vai ter purificação do santuário sem a intervenção de Yahshua não, irmãos. É ele que está nos purificando. Nós já saímos de Babilônia, mas ainda tem muita coisa de Babilônia para sair de nós. Nós precisamos entender essas coisas. Porque a gente, com determinadas atitudes a respeito dos idiomas, a gente traz mais tristeza para as pessoas do que conforto, do que alegria. Principalmente quando a gente fica rotulando, a gente fica de ironia. A gente fica de ironia. Se você for parar para analisar, irmãos, a gente, por exemplo, quando a gente expressa uma coisa nossa com um modo irônico, isso é pecado, irmãos. Quando teu irmão pronuncia alguma coisa que você não concorda, alguma coisa que está fora do seu contexto, da sua maneira de pensar, tem gente que diz assim, deixa eu dar uma olhada direito nisso aqui para me ver isso aqui direito aqui. Isso é ironia, irmãos. Isso é ironia. Precisa ironizar? Eu já vi em vários canais aí pessoas que colocam assim, deixa eu dar uma olhada aqui, que acha que a pessoa falou um nome lá paganizado, aí ela, deixa eu dar uma olhada aqui para mim ver isso aqui direito aqui. Aí coloca isso nas redes sociais. Não precisa disso, irmãos. Não precisa disso não. Não precisa disso. Não preciso eu estar regulando as pessoas, rotulando as pessoas. É evidente, como maneira didática, e tem que ser, porque você falar dos nomes paganizados que estão ocultando o nome do Pai e do Filho, bom para você, legal para todo mundo, porque isso é fato, irmãos. Por exemplo, como eu disse aqui, o Senhor é um nome pagão. A palavra Senhor é uma palavra paganizada, porque dentro do hebraico, o significado dela é Baal. E a própria Escritura, elas afirmam para nós, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. É Oséias 2,16. Oséias 2,16, ó. Olha aqui, ó. Para que vocês possam entender, irmão. Oséias 2,16. Olha o que diz o texto. E naquele dia, diz Iau, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Baal. Ou seja, quando é que as pessoas chamam Iau de Baal, de meu Baal? É quando elas se dirigem a ele usando esse título, Senhor. Usando esse título, Senhor, irmãos. Aí nós temos que ensinar aonde está nas Escrituras, principalmente Senhor, com todas as letras na maiúscula. Com todas as letras na maiúscula, ali se deve ler Iau. E quando tem Senhor só com S maiúsculo e todas as outras na minúscula, você pode ler até Yahshua. Mas com certeza absoluta, você tem que ler Iau quando está todas as letras na maiúscula. Você pode ler Iau porque é Iau mesmo. E quando está só o S na maiúscula, você pode ler Yahshua, que não terá problema. Entendeu, irmãos? Como é que funcionam as coisas? O que a gente tem que focar não é ficar regulando o irmão na maneira dele falar. Principalmente se o irmão fala o português errado, por exemplo, nós vai. Não é nós vai, é nós vamos. Ah, nós foi, não é nós foi. Nós fomos. Nós vamos. Mas nem isso. Eu não me preocupo em estar corrigindo as pessoas quando elas falam o português errado, porque eu mesmo falo. Então eu não estou aí para corrigir, não. O importante é se fazer entendido. Se você se faz entendido,
Isso é fantástico. Isso é maravilhoso quando você se faz entendido. Mesmo falando errado, você se faz entendido. Agora, já pensou? Você fala uma palavra, você está num auditório, você está numa plateia que tem 2.000 pessoas. Aí você quer pregar sobre terra. Terra parece que é na mar. Aí você vai falar, o céu mesmo, Chamaim, né? Chamaim no hebraico é céu. Aí você vai estar pregando para uma plateia dessa, irmãos. Aí tu vai falar assim, no Chamaim, todos nós seremos felizes. Que lugar é esse? Aonde é isso? Você está pregando para uma plateia que fala o português, não fala o hebraico. Você vai falar Chamaim, irmão? Você pode até falar. Aí logo em seguida você diz, Chamaim é céu no português. No hebraico é Chamaim, mas é céu no português. Aí eu falo para você, a palavra céu ela é uma palavra paganizada? Porque no Chamaim, porque no hebraico é Chamaim e no português é céu, e céu agora ficou paganizado, irmãos? Por causa disso? Por exemplo, new, que quer dizer nova no inglês. New, presta atenção, new, W-E-W-E-M. New. É novo no inglês. E novo no português, N-O-V-O. Novo. Aí novo agora é paganizado, irmão? Porque novo no hebraico, tem a palavra novo lá no hebraico também. Com certeza que tem a palavra novo no hebraico. Agora novo está certinho, não é paganizado porque está no hebraico, agora no português é paganizado, porque não é igual no hebraico, a pronúncia. Agora uma coisa que nós temos que entender, irmãos, e isso eu agradeço a Yal. Está aqui a correção do nome, eu fiz lá a correção do nome, era com Y, eu botei com I, mas eu agradeço a Yal porque ele disse que aquele que invocar o nome dele será salvo. Aquele que invocar o nome dele, não é aquele que escreve, mas aquele que invoca. E quando a gente invoca, irmãos, ninguém pode falar que nós estamos invocando com I ou com Y. Não tem como. Isso é impossível alguém falar que alguém está invocando algo com I ou com Y. Porque invocar envolve som, envolve o movimento das cordas vocais. E ninguém pode dizer que está invocando com I ou com Y. E pela bondade de Yahweh eu agradeço a ele por isso. Porque ele disse, quem invocar o nome dele será salvo. E, evidentemente, conhecendo o que está por detrás das profundezas de Satã, conforme fala em Apocalipse 2:24, que se não me falha a memória, 24, 23, deixa eu ver aqui. Estou com a Bíblia aberta aqui, não custa nada dar uma olhada lá. Não custa nada, é aqui Apocalipse 2. Deixa eu ver aqui. E destruirei com a morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um. Aqui, é 24 mesmo. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Então, irmãos, dentro das profundezas de Satã, eles usam lá, eles usam o Y, né? O pontífice de Roma, ele tem um bastão que na ponta é um Y. O Baphomet, dentro da maçonaria, ele também tem o mesmo bastão que na ponta também é um Y. Então, o fato de Satã, as obras profundas dele, ele pegar ela e usar o Y, me fez com que eu corrigisse. Botei lá com I. Não custa nada, não dói nada. Não dói nada. Agora eu vou chegar e vou dizer, olha, o Y é pagão. Foi Satã que criou a letra Y? Foi, irmãos? O Y foi criado por Satã? Se todos os idiomas foram criados por Yahweh, então eu não posso atribuir nenhuma vírgula a Satanás. Satanás não criou nada, irmão.
Satanás não é autor de nada. Ele não cria nada. Ele só copia. Criar não. Criar não. Ele só copia. Que Iau nos abençoe, irmãos, rica e abundantemente, e que nós possamos ter a sensatez, o bom senso de entender toda a estrutura profética, toda a estrutura doutrinária, o arcabouço doutrinário dentro de uma configuração que Iau estabeleceu, não aquela que eu acho que é, porque Iau não chamou nenhum servo dele para ser profeta ou profetiza, para ter um ministério de achólogo. Nós não temos que ter ministério de achólogo, irmãos. É ou não é? Passou disso, vem do maligno. Que ele nos abençoe rica e abundantemente. Esse é meu desejo, essa é minha oração, em nome de Yahushua, o Mashiach. Assim seja.